Hoje nossa aula em História está na página 66 e vamos falar um pouco sobre a cultura indígena. Então, dando continuidade, a falar sobre os índios, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a cultura deles. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, com seus costumes, seus hábitos muito diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena. O que existem são centenas de nações indígenas, algumas tão diferentes das outras, como é diferente o Brasil da Austrália. Os povos da Terra não têm consciência de que, nesta esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes de um holocausto que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação. A gastronomia, na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo cozinha, roçados, que são as plantações, abastecimento de água e transporte de fardos. Transporte de fardo é carregar coisas pesadas. Algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeira ou em palmeira. Então, é muito importante e muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-las com folhas, colocar terra e por fim atear fogo em uma fogueira em cima. Assim podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribuiu com grande herança para a formação da alimentação brasileira. Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza e eles só retiram dela o que realmente precisam. Os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente e são usadas cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água e etc. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal, casca de fruta e etc. A base da alimentação indígena é a mandioca, com o qual se obtém a massa ou farinha e com que eram feitos diversos quitutes. Além disso, fazem parte da alimentação o cará, que é aquele parecido com inhame, peões, batata doce, o cacau e amendoim. Os legumes verdes praticamente não eram consumidos, mas ingerem caruru, palmito e serralha. No cardápio é possível encontrar peixes, tartarugas, mariscos e etc. As plantas medicinais indígenas. A farmacopeia, que é a arte de preparar e compor medicamentos indígena, foi sempre muito rica. Praticamente, para cada doença conhecia as correspondentes ervas, plantas e beberagens terapêuticas. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, como a ipecacuanha, que nome, né, minha gente? Quase que não saía. Excelente contra diarreias sanguinolentas. São as infecções intestinais. O jaborandi, como sudorífero e depurativo. A copaíba, para curar feridas e infecções urinárias. A quina, fundamental na culinária contra a malária. Vários alucinógenos,
como a ayahuasca ou caapi e a coca, que é utilizada nas anestesias e em inúmeras outras drogas farmacêuticas. O texto são essas duas páginas, 66 e 67. Na página 68 e seguinte tem a atividade. Na atividade diz assim: marque os trabalhos pelos quais a mulher é responsável na cultura indígena. Aí você vai marcar com X nessa imagem. A número 2. Procure no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinha conhecida pelos indígenas. Aí você vai procurar o significado de pisar, de peneirar, de ralar e de moquear. 3. De acordo com o texto, você vai completar as frases. É só ler o texto que vai estar lá no texto essas frases. O 4. Responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? O que os indígenas plantam? Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Pesquise e escreva o nome de 2 alimentos que em sua receita levam farinha de mandioca. Questão 5. Pesquise o nome dos utensílios usados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. Nós temos aí 5 imagens. Você vai colocar o nome dessas imagens aí, dessas figuras. 6. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Qual é a base da alimentação indígena? O que praticamente não era consumido? Quais eram as carnes encontradas no cardápio? Aí a questão número 7 diz assim: pesquise fotos atuais da vida em aldeias indígenas, se possível em reservas. Depois cole sobre folhas de papel colorido, fure suas extremidades com furador de papel e passe fios de nylon. Pendure nessas fotos junto com seus colegas. Nós não vamos poder fazer dessa forma, então a gente vai adaptar. Você vai pesquisar fotos de aldeias indígenas que são em reservas. Aí você pesquisa uma imagem e cola no seu caderno de história, tá certo? Então, essa é a atividade de vocês de hoje. Um beijo, fique com Deus.